Mateus capítulo 14, nós vamos ler de 22 a 32. Sobre como é que nós vencemos o medo. Talvez você está aqui falando: ó, pastor, eu sou homem pra caramba, eu não tenho medo de nada, então eu estou tranquilo quanto a esse assunto. Mas eu creio que é um assunto tão sério para todos nós que estamos aqui, e é disso que eu quero conversar. E nós queremos entender o que Deus, o que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre como nós podemos vencer os nossos medos. E é por isso que eu quero convidar você, mesmo assentados em reverência à palavra de Deus, nós vamos ler Mateus capítulo 14, de 22 até o verso 32, que fala sobre Jesus, ele andando sobre as águas. Se você achou, você diz amém. Amém. Glórias a Deus. Diz assim o texto: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem do barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. E o versículo 33 também: então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Quero convidar você a orar mais uma vez. Pede a Deus para falar com você nesse domingo à tarde. Talvez você tenha medos que você já identifica, outros talvez você nem tenha ideia, que estão aí no teu coração e que te paralisam. Eu queria que você fizesse uma breve oração, pedindo ao Espírito Santo que Ele falasse com você. Pede a Deus de coração, você que nos visita, diga: Senhor, quero ouvir a tua voz. Eu quero que essa palavra traga alguma coisa para a minha vida, para segunda-feira. Eu preciso de mudança, eu preciso de uma visita tua, uma visita da tua palavra. Pede a Ele. A Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A única coisa que pode impedir você de ouvir a voz do Senhor é o coração fechado, a mente fechada, talvez as suas ansiedades. Diga ao Senhor isso. Pai, nós entregamos os nossos medos nas tuas mãos, e nós entregamos a tua palavra porque ela é tua, e pedimos ao teu nome que o Senhor possa mexer na nossa alma, que o Senhor quebrante o nosso coração, e que o Senhor possa glorificar o teu nome, edificar a tua igreja e curar o teu povo, e levanta uma geração ousada, sarada e curada. É por isso que nós te adoramos e dizemos a ti, pedimos ao Senhor: fala conosco, no nome de Jesus, amém e amém. Amém? Uma certa mãe, certo dia, ela tinha sido alvo de chacotas por causa de uma barata dentro da sua casa. Talvez poderia ser um pai com muito medo de uma barata, mas no dia seguinte, heroicamente, salvou um filho dela das garras de um pitbull enraivecido. Por que tudo isso? O medo nos paralisa, mas ao mesmo tempo o medo tem o poder de nos liberar. O medo nos paralisa, mas ele também nos libera. E é uma pergunta que eu quero fazer a você: se você é capaz de adivinhar nessa tarde qual é o mandamento, qual é a palavra que mais aparece na Bíblia? Qual é a palavra que talvez tenha o maior número de vezes aparecendo nas Escrituras? E para você entender, não é para nós exercitarmos o amor é a base, ele é a chave, é um mandamento de Deus, é aquilo que ele nos chama a andar em amor, mas não é esse mandamento que aparece mais vezes, não é o mandamento de evangelizarmos, não é o mandamento da pureza sexual ou da integridade, por mais importantes que sejam essas qualidades, mas o mandamento que mais se repete na Bíblia é esse que vai aparecer aqui: não temas, não tenha medo, não temais. Alguns dizem que são 366 vezes que ele ocorre, um para cada dia do ano, até para o ano bissexto. Essa é a palavra que Deus dá do Gênesis ao Apocalipse: não temas. Fala para o irmão que está do seu lado: não temas. E é isso que Deus está dizendo para você aqui nessa tarde. Em meio a esse barco que parece o mar da vida, ele narra uma história dos discípulos.
Jesus diz: olha, vão adiante, entre no barco, vão seguindo, e a palavra de Deus diz que ele vai orar, e o barco já está a uma considerável distância lá na frente, e Jesus vai ter com ele, andando sobre as águas. E é interessante que o texto não está falando de pescadores amadores. Na Betesda tem tantos pescadores amadores aí, tem alguns aí semi-profissionais, pode dizer assim, né? Alguns que gostam de pescar, que gostam de fazer isso, está ali esse novinho ali que gosta de uma pesca, e etc e tal. Mas aqui nós estamos falando de pescadores profissionais, homens que conheciam o mar como ninguém, mas havia muitas lendas sobre fantasmas, e quando eles veem Jesus, eles gritam de medo e dizem: é um fantasma. E o texto vai falar que eles gritaram de medo, e em meio a esse barco que parece o mar da vida, cheio de dificuldade, açoitado pelas ondas, há um grito de medo que acontece no mar da vida. Todos nós temos um grito na nossa alma de alguma coisa que nos aterroriza. Nós temos medo, e o medo nos paralisa. O medo abre a porta para Satanás. O medo segura você onde você está, ele mata os seus sonhos, e o medo leva você a ter medo do futuro. O medo leva talvez você a ficar sem paz aqui nessa tarde, preocupado. E o medo, ele gera em você não só o estar preocupado, mas a ser alguém preocupado, que é diferente. Muitas vezes as situações que nos afligem, mas quando o medo ele toma conta, ele abre a porta do nosso coração, nós deixamos de ter preocupações para sermos excessivamente preocupados com coisas que talvez nunca aconteceram e nem vão acontecer. Mas afinal de contas, o que é esse tal de medo? O medo vem do latim metus, que quer dizer temor, desassossego, inquietação, ansiedade. É um sentimento que proporciona um estado de alerta, demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. Pavor é a ênfase do medo, e o medo traz reações físicas como descarga de adrenalina. Já viu gente totalmente acelerada, aceleração cardíaca, tremor, pode provocar tensão exagerada, tudo que ocorre ao redor, depressão, síndrome do pânico. E medo é isso, é aquilo que se refere à média, ao temor, à apreensão, a algo que tem a ver com o futuro. E tanto é, nós temos tantos medos que os psicólogos, os cientistas sociais classificaram muitos tipos de fobias, são milhares delas. Nós podíamos citar aqui, eu já citei um tempo atrás, algumas fobias, são medos que você tem e que são classificados cientificamente. Muitos medos, são N medos, eu quero citar alguns aqui que vão aparecer, e tem vários tipos de medos, você pode estar enquadrado num desses. A ablepsifobia é o medo de ficar cego. Tem gente que dorme no culto, tome cuidado, irmão, a zeladora pode prender você e tudo apagado, sem acordar, dizendo: eu estou cego. É esse medo. Talvez a abrutofobia, que é o medo de tomar banho. Tem muita gente que tem esse medo, complicado, crianças principalmente, mas alguns adultos. A acarotofobia, o medo de ter a pele infestada por pequenos organismos. É gente totalmente obsessiva, precisa lavar a mão, precisa de um lenço, de um álcool gel. A aracnofobia, da bisa ali, mas a aracnofobia é o medo de aranha. Talvez você tenha muito medo de aranha. Eu tenho um problema nessa área que muita aranha aparece lá na minha casa. Talvez você tenha medo da aracnofobia. Outro que está ali, a bibliofobia, é o medo de livros. Muitos crentes têm medo da Bíblia, não lê a Bíblia. Se você sofre, meu irmão, de bibliofobia, você pode ver um livro. Outro ali, a caligirofobia, o medo de mulheres bonitas. Tem alguns irmãos que têm muita dificuldade nessa área. Outro, a cacorrafiofobia, que é o medo de fracasso ou falhar. Palavra difícil, tem medo de falhar. Outro, sinofobia, que é o medo de cães. Tem vários ali circulando na Betesda, que é um lugar ungido. Os animais se abrigam ali e vêm assistir o culto todo domingo. A didascalinofobia, que é o medo de ir à escola. Tem muito adolescente jovem que sofre disso aqui na igreja, precisa ser curado nessa noite no nome de Jesus. A biofobia, que é o medo da vida. E tem outros, a falacrofobia, medo de tornar-se careca. Eu tive muito medo disso, aí dá um pouquinho de medo. Há irmãos aqui que estão com medo, olhando isso. Outro, homilofobia, que é o medo de sermões. Você está aqui com medo da palavra, gente que não vem à igreja por causa desse medo. A humilhofobia, o medo de ser humilhado. Você tem medo de ser humilhado. A neofobia é o medo do novo. A obesofobia é o medo de engordar. Tem mulheres nesse lugar que tem esse medo, homens, uma obsessão. A penterofobia, que é o medo de sogras. Muita gente falando: olha, você descobriu, olha, você vê como é bem subir no culto, tem até diagnóstico, você descobriu que tem penterofobia aí. A tanafobia, que é o medo da morte. A teofobia, que é o medo de Deus. A tropofobia, que é o medo de mudanças.
É só falar, igreja vai mudar, aí você já começa com uma urticária, começa a ficar tomado de zoofobia, que é o medo de animais, tudo que é animais. O medo está em todo lugar, e a frase que apareceu anteriormente aqui, o Francis Bacon diz: não há nada mais terrível que o próprio medo. O Franklin Roosevelt vai dizendo que a única coisa que nós devemos temer é o próprio medo. O medo nos paralisa, e há um livro tão interessante do Bauman, Zygmunt Bauman, que é um dos maiores sociólogos vivos hoje, que se chama Medo Líquido, e ele coloca na tese do seu livro algo que tem a ver conosco. Ele diz: por que estamos dentro de shopping centers, de carros blindados, escurecidos por dentro? Por que nós vivemos em condomínios fechados, temendo a violência das grandes cidades, o terrorismo e a fúria da natureza? A resposta é uma só: medo, medo, medo e medo. Se você liga a televisão, você é tomado de medo, porque as notícias não são as melhores. Pessoas são assaltadas, menores estão matando, e nós vivemos talvez uma inquietação tão grande, desesperados, sufocados. Mas como é que nós entendemos quando a Bíblia diz duas coisas? Ao mesmo tempo ela diz: temam ao Senhor, mas ao mesmo tempo Jesus nos encoraja dizendo: não tenham medo. A minha pergunta é: quais são os medos que afligem a sua vida nessa tarde? Quais são os medos? Será que você já parou para perguntar? Será que o medo que você tem é acordar com uma barata voando sobre a sua cabeça? Tem gente que é a noite inteira assim com medo, medo de aranha. Encontrar uma caranguejeira debaixo do seu travesseiro, você já pensou que sensação? Se acordar. Ou talvez você descobrir que aquele que ama você, ou o contrário, aquele que ama você descobrir quem é você de verdade. A pessoa que ama, seu líder, seu pastor, sua esposa, o seu marido, porque você vive num silencioso desespero, vivendo com máscaras. Ou talvez alguém descobrir o seu medo, aquele segredo que você guarda já há tantos anos, que talvez afetaria seu casamento ou a sua carreira. Ou talvez o seu medo seja ficar feio depois de certa idade. Alguns não vão ter esse problema, mas talvez seja um grande medo que você tem. Você fala, está passando o tempo, está saindo os pés de galinha. Talvez você tenha medo de engordar e perder as medidas do padrão brasileiro de beleza. Parece que é brincadeira isso que eu estou falando, mas é coisa que aflige o nosso coração. Há homens que estão chegando na meia idade e tem medo de morrer, mas ele não abre o coração, ele não fala para ninguém, porque ele tem medo do que vão pensar dele. Como é que eu posso falar que eu estou com medo de morrer? Como é que eu estou com medo desse diagnóstico ser câncer? Será que o seu medo é envelhecer, perder o emprego? Você está nessa tensão? Ou talvez cometeu um pecado imperdoável que você nem sabe qual é. Tem gente que vive na iminência: pastor, olha, eu tenho medo, a Bíblia fala do pecado imperdoável, mas nem sabe qual é o pecado imperdoável. Ou talvez perder a salvação, e nós temos medo de tantas coisas: medo de faltar, medo de perder alguém que nós amamos, de perder o emprego, de não sermos aceitos por Deus. Temos tantas falhas. Nós falamos no domingo: Deus, essa semana vai ser diferente, e voltamos a fazer as mesmas coisas. Nós temos medo da promessa dele não se cumprir, do plano dele não se cumprir. Nós temos medo de ficar doentes, medo da morte, medo do futuro que talvez nos paralisa, que temos medo de fracassar, medo do passado, medo de dar um passo. Nós temos muitos medos, mas a grande questão é que essa palavra vai trazendo para nós um desafio, que o medo nos leva a tomar uma atitude. Você pode repetir isso comigo? O medo nos leva a tomar uma atitude. Porque é assim que acontece, a adrenalina se derrama, e nós, quando nos deparamos com o medo, nós precisamos dar um passo no nome de Jesus. O texto vai falando sobre Pedro, sobre os discípulos que gritam e diz: é um fantasma. E Pedro, ainda como que duvidando, ele fala: se é o Senhor mesmo, deixa eu ir ao teu encontro por sobre as águas. E a palavra de Jesus é: venha. Tem muitos de nós que temos medo de perder a autoestima, temos medo de avançar, queremos continuar do mesmo jeito. Talvez você saiba que o mercado de trabalho está engolindo pessoas. Você que está envolvido no mercado de trabalho, ele é um mercado que talvez é aquela lei do cão, onde um está engolindo o outro. Não há ética do trabalho mais. Isso te assusta, isso te dá um medo, e você tem medo de avançar no reino de Deus, avançar nos relacionamentos. Talvez você é alguém que está sozinho e tem medo de um novo relacionamento. Talvez Deus quer te dar essa oportunidade por medo de ser rejeitado. E essa palavra nessa tarde é para você que nunca coloca o pé fora do barco, tem medo de ousar, porque todos nós temos medo. Fala aí para alguém que está do seu lado: todos nós temos medo. A gente tem medo de alguém ou de alguma coisa. A Ann Lander, que é uma radialista americana, que dirige um programa diário de variedade, recebe cerca de 10 mil cartas diárias. Você parou para pensar? 10 mil cartas todos os dias. E uma vez perguntaram qual era o problema mais comum tratado nas cartas: medo. Ela respondeu.
Mas antes de nós tratarmos o medo, como é que nós vencemos, você precisa entender que há 3 tipos de medo, na verdade. O primeiro é o medo benéfico. Dizem que cachorro mordido por cobra até de linguiça tem medo. Você já ouviu essa frase aí? Cachorro que foi mordido por cobra, você pode jogar uma linguiça para ele, ele já sai catando. É um medo benéfico. Porque quantos gostariam aqui de brincar com uma cobra venenosa? E fazer lá, e rolar uma cobra? Ninguém. Isso é um medo benéfico. Quantos aqui gostariam de assistir ao vivo, estar ao lado de uma troca de tiros entre policiais e o PCC? Quem gostaria aqui? Então, eu queria massa, tal. Quero ver a realidade. Isso é um medo que talvez te ajuda a evitar alguns perigos reais. Quantos talvez aqui já tiveram medo de ficar sem gasolina na escuridão da noite, viajando durante a madrugada? Vamos falar a verdade. Estava eu e Edmilson uma vez lá, qual que é aquela cidade que a gente foi lá? Jabuticabal. Aí a gente perdeu o rumo, quase indo lá para Minas Gerais. Eu falei, meu Deus, se acaba a gasolina aqui, o que vai ser, etc e tal. É um medo benéfico. Esse medo protege você de atitudes perigosas contra você. É o seu filho que aprende desde cedo, se colocar a mão no ferro, queima a mão. Minha filha aprendeu essa lição um tempo atrás, com as mãozinhas queimadas. Agora pergunta para ela se ela coloca a mão no ferro lá. Não, filha, está desligada, ela não coloca de jeito nenhum. Uma outra coisa é o medo emocional. Esse é mais profundo. Esse às vezes é mais real, mas às vezes pode ser fruto da nossa imaginação ou da nossa inclinação para a ansiedade. E aqui estão alguns medos. O medo do fracasso. Você tem medo de fracassar, querido? Você não assume um compromisso como liderança, um desafio novo espiritual, um novo desafio de trabalho. Não é porque você está contente, é porque você tem medo de dar errado. Você tem medo de fracassar. Talvez o medo da rejeição, do abandono, o medo de perder a saúde quando se tem saúde. Às vezes você vê algumas coisas no seu corpo e você é tomado de medo. A sua mente se inclina a achar o pior, a pensar no pior, a chorar pelo pior, ou talvez o medo de tantas coisas. Mas há um terceiro tipo de medo, esse sim, o mais profundo medo, que é o medo de não ser amado. Talvez você diga, que é esse, pastor? Eu fui criado de um jeito que não tem esse negócio de amor, não. Comigo aqui é na chincha, é no chicote. Todos nós queremos ser amados, temos essa necessidade. Até aqueles que talvez dizem assim, eu não amo ninguém, eu não quero relacionamento. Na verdade isso é uma proteção, que é o medo de ser decepcionado, é o medo de não ser amado. Você que coloca portas altas sobre você, a razão é o medo. Ele não é tão consciente. Você não é nem consciente dele, mas todos nós queremos saber: será que eu sou amado pelas pessoas? Eu sou amado incondicionalmente pelo meu namorado, namorada, amigo, cônjuge, pelo patrão, pelo pastor, pelo líder. Nós tememos a consequência da falta desse amor. É por isso que nós temos problemas em relacionamentos. É por isso que nós temos tantas dificuldades. Nós tememos porque nós encaramos a falta de amor como uma punição. Por isso nós tememos muitas coisas nessa tarde. Quantos estão com medo? Você não precisa levantar a mão que você seja mandado embora. Você vê alguém ser mandado embora. Eu lembro de uma história real, que eu trabalhava na Bel Mineira, Arsenal hoje, e estava um clima de apreensão na área de vendas. E aí o nosso chefe chamou uma pessoa do departamento para ir lá, e tinha um amigo meu que trabalhava na frente da mesa. E aí a moça voltou toda triste, chorando, que tinha sido mandada embora. E meu amigo falou comigo: ainda bem que foi ela, não fui eu. Em seguida o meu patrão chamou ele: fulano, vem aqui para a sala. Você já sabe o resultado, o que aconteceu. Foi dispensado. Medo que talvez você tenha. Medo talvez de que a sua esposa abandone você, ou que o seu namorado ou namorada, você é possessivo, você tem medo que ele troque você por outro ou por outra. É um medo, é um temor. Ou talvez você tenha medo de pessoas na rua, ou talvez tenha medo de tomar decisões difíceis, porque você tem medo de errar. Você tem medo de falhar, ou ser rejeitado por alguém que você nem conhece. Você já parou para pensar como a nossa vida é dirigida muitas vezes por pessoas que nós nem conhecemos, nem temos intimidade? Por isso nós queremos controlar a nossa vida como os discípulos do barco. Nós temos medo de tantas coisas, e a gente quer controlar a amizade, quer controlar a liderança, quer controlar pastor, quer controlar a esposa. Pais querem controlar filhos porque tem medo de ser abandonados ou de que os filhos se firam. Nós queremos controlar a imagem que as pessoas têm de nós. Você quer controlar. É por isso que quando alguém critica e faz fofoca a seu respeito, você fica irado. Não é verdade? Quantos já ficaram irados com alguma fofoca que fizeram a seu respeito? Só eu. Vou lá tirar satisfação, porque nós queremos controlar a nossa imagem.
nós nos preocupamos com o que os outros acham, nós queremos ter controle de situações porque temos medo de perder o controle, perder a nossa identidade. São muitos os medos que talvez nós somos assolados, são muitos, que talvez você tenha convivido e nem tenha ideia, mas eu creio que a palavra de Deus nos dá alguns conselhos do que fazer para vencer o medo nessa tarde. Esse texto da palavra de Deus nos dá a receita, como é, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia. Você pode dizer amém? E 366 vezes há uma palavra do coração de Deus para o seu, que é: não tenha medo, não temas, coragem, eu sou contigo, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra dele para nós. Não tenha medo. Não temas, não tenha medo. O primeiro conselho para nós é esse: você deve reconhecer a presença de Jesus. Versículo 27 vai dizendo que alta madrugada, 26 vai dizendo que quando viram Jesus andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. E invariavelmente há situações na sua vida que levam você, e não é um grito literal, mas um grito da alma, um grito da reação, um grito da ansiedade. Você tem gritado de medo, você tem gritado de medo de todas essas coisas que nós começamos a falar nessa noite. A palavra de Deus vai dizer no versículo 27: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E essa é a mesma palavra de Jesus para você. Sabe como é que nós reconhecemos a presença de Jesus? Cultivando relacionamento com Deus. Deus, a palavra de Jesus é a mesma palavra para você. Coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus está dizendo para você que está aqui nessa tarde assolado pelo medo: coragem, eu estou com você. Você pode dizer amém? Agora, por que nós não reconhecemos a presença de Jesus nas situações de medo que nós temos na nossa vida? Porque nós não conhecemos a voz dele. Por isso os discípulos temem, porque não reconhecem a presença de Jesus. Eles não reconhecem a imagem de Jesus. O texto diz que eles olham e eles confundem Jesus com um fantasma, e eles gritam de medo. Há muitos de nós que não conseguimos reconhecer a presença dele na nossa vida. Por isso, fale a palavra de Deus, meu irmão. Fale a palavra de Deus. Isso é feito através de uma vida que é vivida com Ele, através de oração constante. Não é religião, não é só domingo não. Você ir à célula e vir ao domingo ouvir o sermão não é suficiente. Você precisa ter intimidade com Jesus. Você pode dizer amém? Desfrutar intimidade. Fale a Bíblia, porque há um espírito. A Bíblia diz que Ele nos deu um espírito de ousadia, não um espírito de medo. Há um espírito de medo que quer paralisar você. É por isso que o Salmo 27 vai dizendo que Ele é o meu Deus, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem eu terei medo. Eu quero que, se você puder abrir aí um pouco a sua Bíblia, olha: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Louvado seja o nome de Jesus. O versículo 14 diz: espere no Senhor, ser forte, coragem, espere no Senhor. Amém? Coragem, o irmão que está do seu lado, profético. Mas eu brinquei ontem aqui no Radical, que às vezes você fala: não vai esse negócio de ficar falando, mas você fala o culto todo com o cara que está lá, de outras coisas às vezes. Fala aí: coragem, espere no Senhor. Espera no Senhor, espera no Senhor em nome de Jesus. Aprofunde a intimidade. É algo que você precisa tomar uma decisão, começar a fazer. Você não pode, nós falamos na semana passada, mudar a sua atitude. Ou você pode sair daqui dizendo: muito difícil, não dá, não tenho hábito, não gosto de ler a Bíblia, não consigo orar. Ou você pode tomar a decisão, dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero aprofundar a minha intimidade, eu quero buscar o Senhor, e Ele concede a nós a presença dEle. Amém? A presença dEle, Deus é onipresente. Mesmo que não faça sentido para você, Deus está presente na sua vida no nome de Jesus. Amém? Amém? Mesmo que pareça como na outra passagem paralela, a outra que os discípulos são fustigados pelas ondas, mas na outra passagem de Mateus, Jesus está dormindo no barco. Mesmo que pareça que Ele está dormindo, Ele está presente. Ele não está dormindo, porque quem ama está sempre presente. Você pode repetir: quem ama está sempre presente? É por isso que Ele diz: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Eis que eu estou com vocês até acabar os séculos, até a consumação final. Ele promete a proteção. É por isso que Ele chega andando sobre as águas, e Ele vai dizendo, Ele salva a vida dos discípulos. Ele diz: não tenha medo. Ele, na hora que Pedro está afundando, Ele diz: não temas. Imediatamente Jesus ouve a oração daquele que clama: salva-me,
salva-me. Mas você precisa, querido, reconhecer a presença de Jesus na sua família. Será que você reconhece que Ele está cuidando? Será que você tem duvidado que é Ele? Será que você tem gritado de medo? Você precisa também entender a soberania dEle. Ele é o Senhor que controla os mares. Ele é o Senhor que basta uma palavra para cessar os mares. Ele é o Senhor que anda sobre as águas. Você pode falar glória a Deus? Ele anda sobre as águas. Ele é o Senhor que usa as águas como se fosse um piso de cimento, porque Ele sabe tudo, Ele controla tudo. Deus está no controle. Você pode declarar isso? Deus está no controle. Mas declara mais uma vez com convicção: Deus está no controle. Isso tem que levar você a entender que você só controla o que é controlável. Você só controla aquilo que está dentro da sua alçada. Mas a grande questão, tem muitas coisas, a maioria dessas que nós tememos não está no seu controle. Entregue aquilo que não é controlável. Você tem medo de ser dispensado da sua empresa? Isso não está no seu controle. Você tem medo de se abandonar? Isso não está nas suas mãos. Você tem medo de fracassar? Isso não está nas suas mãos. A primeira coisa é entender: esse Jesus é alguém que vai dizendo: coragem, sou eu, não tenha medo, eu estou aqui, eu estou presente, eu amo você. Esse é o primeiro conselho para você vencer o medo. Será que você tem convicção disso no nome de Jesus? Não é algo apenas, não é cognitivo, não é intelectual, não é racional, é algo que tem a ver com a fé. Eles olharam e gritaram: é um fantasma, porque não reconheceram a voz de Jesus. Você precisa começar a se familiarizar com a palavra de Deus. Tem muitos que vêm ao culto e a palavra de Deus não penetra o coração, não entra, não faz morada. E o problema não é pregador, não é pastor, não é unção ou falta dela, mas é um problema de conexão. Quem tem internet aí sabe que às vezes a gente tem uma internet via rádio aqui, bater uma chuvinha, cai a conexão. Você tenta falar, cai a conexão. Muitos de nós estamos desconectados do Senhor. É só qualquer problema, nós não estamos talvez conectados, ligados, unidos, familiarizados, íntimos de Jesus. Mas Deus quer mudar. Você deve reconhecer a presença de Jesus, amém? Segundo, você deve sair do lugar de conforto, amém? Você deve sair do lugar de conforto. É por isso que o versículo 28, Pedro vai dizendo: Senhor, se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. A palavra de Jesus podia ser assim: fica aí, meu amigo, eu sou Jesus, eu ando sobre as águas. Fica no seu barquinho, bonitinho, com os discipulinhos, que eu já estou chegando aí. A palavra de Jesus no versículo 29, se você está com a sua Bíblia aberta, Jesus diz assim: venha, respondeu Jesus. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e caminhou na direção de Jesus. Você pode dizer: na direção de Jesus? Jesus falou: venha, saia, enfrente os seus medos, porque o corajoso não é aquele que não tem medo. Pelo contrário, como a história da mulher, da mãe que eu contei no início dessa mensagem, o corajoso é aquele que mesmo com medo ele vai em frente, ele dá um passo, ele enfrenta os gigantes, ele diz: eu vou caminhar. Porque o corajoso é o covarde que acabou de orar. Você pode falar isso: o corajoso é o covarde que acabou de orar? Por isso, meu irmão, eu quero dizer para você: enfrente os seus medos. Enfrente os seus medos. Enfrente. Quais são eles? Há muitos de nós que estamos escolhidos debaixo da cama, dizendo: porque eu prefiro ficar aqui, acomodado com a palavra de hoje pela manhã. Eu quero ficar no meu barquinho, muito feliz, olhando a natureza, olhando. E com Jesus no barco, melhor ainda. Mas Jesus começa a dizer: em frente, porque crescer envolve risco. Nós criticamos Pedro, falando assim: Pedro é um covardão que depois ele afundou. Mas na verdade todos os discípulos ele foi o mais corajoso. Ele foi o único que olhou: se é o Senhor, deixa eu pisar aí, deixa eu experimentar algo novo. E o texto vai dizendo que na verdade ele andou sobre as águas. O versículo 29 vai dizendo que Pedro saiu do barco. Você pode dizer assim: saiu do barco. Se você quer algo diferente na sua vida, você precisa sair do barco no nome de Jesus. Se você quer ver uma ação, um milagre sobrenatural de Deus, que as portas se abram, se você quer andar sobre as águas, você não pode ficar no barco. Agora tem muitos de nós falando: vai que eu afundo, vai que eu não sei nadar, vai que as ondas caem em mim, vai que Jesus deixa eu para lá, vai que é um fantasma. Muitos de nós não colocamos o pé fora do barco porque nós temos medo de fracassar.
Talvez você é alguém que está estagnado na sua área profissional, estagnado na sua condição financeira, estagnado na sua vida espiritual, porque a sua vida é uma eterna rotina. Você trabalha, você levanta, você talvez acontece algumas coisas no seu trabalho, você vai para casa, almoça, janta, assiste televisão, volta, deita, e a sua vida é um ciclo ininterrupto de medo, talvez, de fracassar, e por isso nós não experimentamos coisas novas de Deus. É por isso que nós não experimentamos a presença de Jesus, nós não experimentamos os milagres de Deus, nós temos medo do sucesso, queridos. Diga misericórdia. Eu conheço igrejas que muitos criticam a nossa igreja, falam, alguns pastores, porque isso aí é projeto megalomaníaco, tem que tomar cuidado, esse negócio de novo lugar, pode ser uma coisa do seu coração, etc e tal. E eu olho para aquela palavra e falo, é a mesma coisa que me diziam quando nós estávamos lá embaixo com 40 pessoas, etc e tal, medo, porque o sucesso, quando Deus nos abençoa, nos leva a uma cobrança, uma responsabilidade maior. É por isso que há muitos aqui que não querem não passionais. Tem muitos aqui que Deus está chamando a um desafio de liderança, a um desafio de serviço, a um desafio ministerial, mas você tem fazido ouvidos surdos e dizendo, está bom demais. Por isso não perca a história de Deus que Ele quer escrever na sua vida por causa do medo. Não perca a história de Deus, porque o medo gera mais medo. Você pode falar isso, o medo gera mais medo. Ele revela o pior de nós: reclamação, desconfiança, acusação, desespero. Quanto mais medo você vai ter. Quanto mais medo, mais você fica desconfiado, você reclama, você fica acomodado. E é um processo talvez de tragédia. Deus não criou você para isso. O medo também leva à falta de ação. Ignorância gera mais medo, e também a falta de experiência. Por isso é preciso, querido, sair do barco no nome de Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado, sai do barco, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É aquela história, há uma história do homem que foi fazer o censo do IBGE, e ele chegou num vilarejo, e havia durante toda aquela rua placas colocando cuidado com o cão. Eram placas enormes, quase outdoor. Ele foi chegando na rua, havia várias placas, e quando ele chega na última casa, que havia a maior de todas as placas, ele bate, ele buzina com medo de sair, porque havia cuidado com o cão, e uma mulher sai com um chihuahua pequenininho no colo, e ele fala, mas essa placa, por que essa placa? Cadê o cachorro? É esse aqui. Eu vou ver, esse cachorro não amedronta ninguém, esse cachorro não traz medo a ninguém. Pelo que a mulher respondeu, esse cão não mantém ninguém afastado, mas as placas, sim. Isso é o medo. O medo mantém você afastado do melhor de Deus. O medo faz com que você fique amarrado. O medo nos enfraquece. O medo consome energia. É uma frase que diz que o medo faz o lobo ser maior do que ele. O medo fez o povo de Israel ficar rodando durante 40 anos no deserto, numa caminhada que duraria no mínimo ali 14 dias da terra prometida, rodando em círculos, porque quando olharam para a terra prometida, eles viram gigantes, eles viram os gigantes. Apenas Josué e Caleb viu a promessa de Deus. O medo consome energia, o medo é contagioso, ele vai contagiando filhos medrosos, gente que tem medo, coloca trancas nas portas, tem um desespero. Qualquer pessoa ele acha que é um ladrão. O medo impede que pessoas como eu e você alcancemos o nosso potencial. Quais são os medos que você precisa encarar nessa tarde? Nós vamos orar daqui a pouco, porque a palavra é essa: você deve sair do seu lugar de conforto no nome de Jesus. Quando eu preparava essa mensagem, eu falei, Deus, qual é o meu lugar de conforto? É a liderança da igreja? É talvez as coisas que eu estou fazendo, o que é necessário. Eu não quero me acomodar no barco, sempre que Jesus está dando uma palavra para você. Venha em nome de Jesus, venha, saia do lugar de conforto, não tenha medo de mudanças. E a terceira coisa, sabe qual que é? É essa: você deve admitir os seus medos e pedir a proteção de Deus. E faltou tirar aquilo ali, irmãos, agora. É só deve, tá? Você deve admitir os seus medos e pedir a proteção de Deus. Dá para dá um S aqui enquanto eu vou falando. Admitir os seus medos e pedir a proteção de Deus. Repita assim comigo: admitir os medos e pedir a proteção de Deus. É o que diz o versículo 30. É tão interessante que ele anda sobre o mar. Ele vai na direção de Jesus. Ele vai caminhando, obrigado. Ele vai caminhando na direção de Jesus. Mas o texto continua dizendo, versículo 30, se você está com a Bíblia aberta: mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Amém?
Se é outro, ia afundar, ia falar agora, eu ia afundar, não ia pedir socorro para Jesus. A primeira coisa, nós precisamos entender que Deus não nos fez pessoas medrosas. A palavra de Deus vai dizer em 1 Timóteo 1,7, que eu já citei, Ele não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia, um espírito de coragem. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda Ele por essa palavra. Ele te deu, querido, um espírito de coragem. Amém? Diga amém. Pelo amor de Deus, dá um amém mais animado, corajoso. Amém? Glória a Deus, melhorou. Ele não te deu um espírito de covardia. Ele não criou você para ser assolado por esses medos, porque o medo faz a gente duvidar que Deus pode cuidar da gente. O medo faz a gente duvidar, por exemplo, desse processo de mudança. Vai que Deus não nos abençoa, vai que dá errado. E se Deus não abençoar a minha célula, se ela não multiplicar, e se esse vestibular der errado, e se essa nova tentativa profissional eu voltar para trás. O medo nos aprisiona, e o medo abre a porta para o diabo colocar um gancho que se chama cadeia, fortaleza, prisão no seu pescoço. Isso tem a ver com finanças. Nós ouvimos o testemunho do Bruno. O medo faz você duvidar que Deus cuida, que Deus vai cuidar, que Deus vai prover, que Deus vai fazer o que a Bíblia diz. E sabe qual é o resultado? Nós ficamos aprisionados financeiramente, sem liberdade, tomando conta das nossas finanças, indo para buracos cada vez mais fundos. Quando nós entregamos o dízimo, nós quebramos o poder do inferno sobre a nossa vida. Você pode dizer amém? Com o testemunho que ouvimos, nós quebramos o poder do diabo, porque muitas vezes nós não entregamos o que é de Deus, porque temos medo que vai faltar. Você tem que entregar o dízimo e dizer: na minha casa, na minha vida, o inferno está vencido no nome de Jesus. Diga glória a Deus. Você acredita nisso, querido, no nome de Jesus? Por isso eu quero abrir a minha colheita no nome de Jesus. Você precisa admitir os seus medos e pedir a proteção de Deus. É o exemplo de homens que vão viajar. Invariavelmente, homens são assim. Homens estão viajando, estão indo para um lugar, às vezes esqueceu o GPS, e a mulher está falando: eu acho que não é por aqui. Mulher, eu sei onde eu estou onde eu olho. E ela: não era para virar lá, tá? Calma, eu sei onde é. Aí passa uma hora depois, para ela falar: bem, eu acho que nós estamos perdidos. Não, fica tranquilo, não é melhor a gente parar para perguntar? Não, vamos continuando. E aí 3 horas depois é o homem para chegar e dizer: eu acho que não era aqui mesmo. Para parar e perguntar. Quantos são assim? Levanta a mão aí, cadê as mulheres aí? Quantos homens eu falo que é assim? Pedro não tem dificuldade. Quando ele afunda, a palavra de Deus vai dizendo que ele fica com medo. Começando a afundar, ele grita: Senhor, salva-me. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Antes de você lançar os medos nas mãos de Deus, você precisa admitir para Deus e para você mesmo: eu tenho medo. Eu tenho muitos medos, Senhor. Qual é o seu medo? Quais são os seus medos? Porque quando nós confessamos esses nossos temores, nós nos tornamos mais vulneráveis, e aí nós estamos talvez dispostos, disponíveis e apropriadamente no lugar certo para receber a proteção de Deus. Você pode dizer amém? Porque enquanto você for fortão, enquanto você for esse machão, você não vai experimentar a grandeza do Senhor. Porque quando você diz: eu estou afundando, Senhor, meu casamento está acabando, as minhas finanças estão afundando, a minha vida espiritual está naufragando, meu caráter está naufragando, a minha saúde está naufragando. Enquanto você não falar isso para Deus e não revelar a sua vulnerabilidade, Deus não pode ser grande na sua vida. Mas Ele passa a ser grande quando você se vê como pequeno, independente. Uma ilustração, você já ouviu talvez algumas vezes, que o menino estava sozinho na sala de espera do aeroporto, aguardando seu voo. Quando o embarque começou, ele foi colocado na frente da fila para entrar, encontrou o assento dele entre os adultos. O menino foi simpático quando puxaram a conversa com ele. Em seguida passou um tempo colorindo um livro. Ele não demonstrava ansiedade, preocupação com o voo, enquanto estava tendo aquelas preparações. E durante o voo, a aeronave entrou numa tempestade muito forte e fez com que ela balançasse como uma pena ao vento. As turbulências e as sacudidas bruscas assustaram alguns dos passageiros, mas o menino estava lá com a maior naturalidade. E aí alguém perguntou para ele: você não está com medo? E ele respondeu: não, senhora. Respondeu ele, levantando os olhos rapidamente de seu livro de colorido e piscando um dos olhos: meu pai é o piloto. Amém? Nosso pai é o piloto. Você acredita nisso? Será que você reconhece que Ele é aquele que pode estender a mão? É interessante que ele ora, e o versículo 31, se você está com a Bíblia aberta: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Louvado seja o nome de Jesus. Essa é a noite para você vir buscar a Deus e dizer: Senhor, eu preciso de ajuda. Minha vida está afundando,
meu casamento está acabando, a minha vida está acabando, eu estou numa depressão profunda, a minha religião tem me sufocado. E a última coisa, sabe qual que é o último conceito para nós vencermos o medo? Eu creio que é o principal, reconhecer que o amor de Deus é o recurso para vencer o medo. O amor de Deus é o antídoto para vencer o medo. O versículo 31 vai falando que imediatamente Jesus estendeu a mão. Você pode repetir comigo? Imediatamente. É isso que Deus faz. Por isso você deve permitir que o amor de Deus, o amor que nós cantamos na semana passada, o amor de Deus cobrindo o teu coração, a altura, a largura e a profundidade seja o recurso que salve você do medo, em nome de Jesus, ser curado pelo amor de Jesus. Você que tem medo, não é só uma oração, não é só falar, ah Deus, eu tenho medo. Você precisa ser curado, Ele quer curar você no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deseja curar você, você precisa descansar nele. É interessante que imediatamente Jesus estende a mão e salva Pedro, puxa Pedro, imediatamente, porque o amor de Deus é um antídoto contra o medo. Eu creio que é uma palavra poderosa que sintetiza isso. Esse seria o meu texto nessa noite. E o texto vai dizendo que, olha, nisso é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos também nós neste mundo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aplauda o Senhor por essa palavra. Aleluia. O medo cega você para não enxergar o amor de Deus. O medo cega você. E a minha pergunta é: do que é que você tem medo nessa tarde de verdade? Quais são os medos profundos da sua alma? O seu maior medo deveria ser não experimentar o amor de Deus, passar uma vida sem experimentar o amor, porque através do amor dele, da confiança em quem Ele é, você pode sair do barco, você pode andar sobre as águas, você pode entender que Ele puxa você quando você está afundando. Porque a pergunta é: será que pode alguém que nos ama incondicionalmente me abandonar? Será alguém que nos ama verdadeiramente? Porque o medo vai ser transmitido de geração em geração. E nessa tarde você precisa se levantar e confessar: eu tenho pecado contra o Senhor por causa dos meus medos. Quais são os seus medos? Você precisa, o primeiro passo, dizer: Senhor, eu tenho pecado, eu tenho duvidado que o Senhor cuida, o medo tem me paralisado. Peça a proteção de Deus no nome de Jesus, porque o maior medo que você deveria ter é isso: não experimentar o amor de Deus. Há muitos que estão nessa igreja, talvez o maior medo é ficar a eternidade separado de Deus, longe do amor de Deus, morrer sem esse amor de Deus, morrer sem entregar a vida a Jesus. Mas a pergunta é: será que pode alguém que deu o seu filho não me amar? Será que pode alguém que entregou o seu filho? Eu quero dizer para você que nos visita: você veio aqui nessa tarde não foi por causa de um convite de alguém, você veio porque Jesus ama você. Amém? Você está aqui nessa tarde porque Jesus está dizendo para você: venha como você está. Não importa o seu passado, não importa onde você esteja no mar da vida, não importa os seus medos, não importa como é que está a sua vida. Eu quero te transformar, eu quero te dar uma nova vida. Mas você precisa acreditar que Ele não vai te abandonar e que Ele ama você. Você acredita nesse convite de Jesus que diz: olha, pode vir. Jesus fala para Pedro, Ele diz: eu posso andar sobre as águas? Ele diz: venha. E Pedro começa a andar, ele começa a ir na direção de Jesus. E enquanto ele está na direção de Jesus, sabe o que acontece? Ele continua andando, mas quando ele olha para a força do vento, ele começa a afundar. E o versículo 32 termina, versículo 31 termina a parte B, e Jesus disse a ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? Homem de pequena fé, por que você duvidou? No contexto original, essa palavra quer dizer mais ou menos assim: Jesus na verdade não censurou ele. Jesus na verdade dá uma palavra que é a seguinte: se você não tivesse duvidado, grandes coisas eu teria feito. Meu amigo, se você tivesse continuado, você não tem ideia do milagre que você presenciaria. E essa é a palavra que Deus está trazendo para você em nome de Jesus. Amém? Quero terminar com uma história no nome de Jesus. Eu lembro do cantor Jorge Camargo, que esteve na nossa igreja alguns anos atrás, num domingo pela manhã. Ele contou uma história exatamente sobre isso. Ele começou a pensar nesse grande amor de Deus, e para expressar esse amor de Deus, ele lembrou do diálogo que ele teve com a filha dele, naqueles momentos em que a vida se torna maior do que a vida cotidiana que nós vivemos, em que a vida se levanta, e uma história sobre o medo e o amor. E ele conta essa história. A filha disse assim para ele: papai, eu estou com medo. E ele diz: medo do quê? Pelo que ela respondeu: dos monstros. E ele: monstros? E a filha respondeu: eles estão aqui.
E ele voltou para a filhinha e falou: filhinha querida, deixa eu lhe dizer uma coisa. Onde há amor não há lugar para os monstros. Os monstros têm medo do amor, porque o amor é maior que os monstros e maior que tudo, e você é muito amado. Pelo que a filha dele respondeu: papai, então quer dizer que onde não há amor os monstros vêm, e onde há amor os monstros vão embora? E aí, pelo que ele terminou respondendo: é, minha querida, você disse uma grande verdade. Onde não há amor, os nossos monstros, nossos demônios entram e aparecem e fazem moradas nos cantinhos mais íntimos do nosso ser. E eu estou absolutamente convencido, como diz a palavra, de que nada vivo ou morto, angelical ou demoníaco, o hoje ou amanhã, ao amor de Deus. Amém? Eu queria convidar você a baixar sua cabeça enquanto a banda vai chegando. E a minha pergunta é: do que você tem medo, querido, nessa tarde? Talvez você não conseguiu ouvir muito bem essa palavra. O que é que você vai fazer com o seu medo hoje? Continuar com ele? Convivendo com ele? Mas eu quero desafiar duas coisas. Primeiro, você precisa dar um passo e admitir que tem medo, e reconhecer o amor de Deus. Eu quero fazer dois convites enquanto a igreja vai orando em nome de Jesus. O primeiro é para você que está aqui nos visitando, você que está aqui, talvez frequentador da igreja, talvez até mesmo membro da igreja. Eu não conheço você, eu não sei nem o que vai acontecer comigo depois daqui. Talvez essa seja a sua última chance, a sua última oportunidade. E eu quero fazer um desafio para você que nunca entregou a sua vida ao amor de Deus. Indiferente de onde você esteja, de onde você está, Jesus está com os braços abertos, dizendo: olha, eu te recebo, eu te acolho, eu te amo incondicionalmente. Mas você precisa confessar e dizer: Jesus, salva-me, eu estou afundando. Jesus, eu estou entregando a minha vida ao Senhor. Se alguém nessa tarde que está tomando essa decisão, levanta suas mãos onde você está, eu quero orar com você. Alguém que está dizendo: eu estou entregando a minha vida, pastor, para Jesus. Amém, Deus te abençoe, amém, Deus te abençoe. Tem mais alguém que diz isso? Olha, estou entregando a minha vida nas mãos de Jesus, amém, Deus te abençoe, minha irmã. Tem mais alguém? Amém, Deus te abençoe, amém, Deus te abençoe. Tem mais alguém que diz: olha, eu estou tomando essa decisão, porque eu tenho andado, eu tenho vindo à igreja, mas eu não me sinto amado por Deus. Mas eu tomo a decisão de me entregar a esse amor, porque eu quero ser coberto pelo amor de Jesus, e eu quero ter uma nova vida.